Não volte para a vida que Deus já te tirou. Há momentos na vida em que Deus nos tira de um lugar que, embora conhecido, já não era seguro. Um lugar que parecia confortável, mas que estava nos adoecendo por dentro. Um lugar que, aos poucos, estava apagando nossa fé, nossa esperança e até nossa identidade. E quando Deus nos tira desse lugar, Ele não faz isso por acaso. Ele faz porque permanecer ali significaria morte, espiritual, emocional ou até literal. Mas existe um perigo silencioso que acompanha toda libertação: o desejo de olhar para trás. Olhar para trás nem sempre começa com os olhos. Muitas vezes começa no coração. Começa quando a saudade fala mais alto que a obediência. Quando a memória seletiva nos faz lembrar apenas do que parecia bom e esquecer tudo aquilo que nos fez chorar, sofrer e clamar por socorro a Deus. A Bíblia nos mostra isso de forma muito clara ao relatar a história de Israel no deserto. O povo clamou, Deus ouviu. O povo sofreu, Deus agiu. O povo estava escravizado, oprimido, humilhado no Egito, e Deus os libertou com mão poderosa. Milagres aconteceram. O mar se abriu. O impossível se tornou realidade diante dos olhos deles. Mas bastaram alguns dias de caminhada no deserto para que algo assustador acontecesse. Eles começaram a desejar voltar. Voltar para o lugar onde eram escravos. Voltar para o lugar onde eram feridos. Voltar para o lugar onde clamaram por libertação. E isso nos ensina algo profundo. Nem todo desejo que sentimos vem de Deus. Às vezes, o desejo de voltar não é sinal de saudade, é sinal de medo do processo. O deserto assusta porque ele nos tira as muletas. Ele nos tira os apoios falsos. Ele nos ensina a depender totalmente de Deus. E nem todo mundo está disposto a confiar quando não vê claramente o próximo passo. Israel dizia: no Egito, ao menos tínhamos comida. Mas se esqueceram das correntes, se esqueceram dos chicotes, se esqueceram das noites de choro. E quantas vezes isso também acontece conosco? Deus nos tira de um relacionamento destrutivo, mas a solidão faz parecer que era melhor continuar ferido do que sozinho. Deus nos tira de um pecado que nos escravizava, mas a disciplina espiritual parece difícil demais. Deus nos tira de um ambiente tóxico, mas o desconhecido nos assusta. Então o coração começa a negociar com o passado. Talvez não fosse tão ruim. Talvez eu tenha exagerado. Talvez eu consiga voltar, mas agora com controle. Mas o passado não negocia. O passado aprisiona. O passado não foi projetado para ser revisitado. Foi projetado para ser superado. Outro exemplo forte que a Bíblia nos dá é a mulher de Ló. Deus, em sua misericórdia, estava tirando aquela família de Sodoma, um lugar corrompido, condenado, sem futuro. Os anjos foram claros: não olhem para trás. Não era apenas uma instrução física, era uma instrução espiritual. Não levem Sodoma no coração. Não levem o passado na mente. Não levem o apego àquilo que Deus está julgando. Mas a mulher de Ló olhou para trás. E esse olhar não foi apenas curiosidade. Foi apego. Foi saudade. Foi dificuldade de romper emocionalmente com aquilo que Deus já havia decretado como fim. E naquele momento, ela perdeu o futuro. Isso nos ensina algo extremamente sério. Olhar para trás pode custar mais do que imaginamos. Pode nos paralisar espiritualmente. Pode nos transformar em pessoas estagnadas, presas no tempo, incapazes de avançar. Deus é um Deus de movimento, de avanço, de crescimento. Quando Ele chama alguém, Ele chama para frente. Quando Ele liberta para um novo começo, não para uma repetição do passado. Jesus reforça isso quando diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Não porque Deus seja cruel, mas porque não dá para construir o futuro olhando constantemente para o retrovisor. Quem vive olhando para trás começa a caminhar torto. Quem vive olhando para trás tropeça. Quem vive olhando para trás perde a sensibilidade para o que Deus está fazendo agora. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Deus já te tirou de algo, mas seu coração ainda está lá. Seu corpo avançou, mas sua mente ficou presa. Você saiu do Egito, mas o Egito ainda não saiu de você. E Deus hoje te chama para uma decisão mais profunda.
Não apenas sair fisicamente, mas romper espiritualmente. Romper com hábitos, romper com pensamentos, romper com padrões emocionais, romper com vínculos que Deus nunca aprovou. Porque enquanto você mantiver o passado vivo dentro de você, o futuro vai parecer distante. Deus não desperdiça libertações. Se Ele te tirou, foi porque ficar te destruiria. Se Ele fechou uma porta, foi porque atrás dela não havia vida, havia estagnação. Se Ele permitiu o fim, foi porque estava preparando um recomeço. Mas o recomeço exige confiança, exige fé, exige coragem para caminhar sem entender tudo, mas confiando em quem está guiando. O deserto não é o fim, o deserto é o caminho. É o lugar onde Deus forma caráter, fortalece a fé e prepara o coração para aquilo que vem depois. Voltar atrás é interromper o processo, é atrasar promessas, é trocar o eterno pelo imediato. Hoje, Deus te chama a soltar de vez, soltar o que te feriu, soltar o que te prendeu, soltar o que quase te destruiu. Não porque foi fácil, mas porque foi necessário. Olhar para trás pode parecer confortável por um momento, mas custa caro. Pode custar propósito, paz e futuro. Mas olhar para frente, mesmo com medo, abre espaço para o novo de Deus. E o novo de Deus sempre vale a pena. Talvez você ainda não veja a terra prometida. Talvez ainda esteja no meio do caminho. Talvez ainda sinta saudade do que ficou. Mas lembre-se, Deus nunca tira alguém de algo sem ter algo melhor adiante. Confie, continue, não volte, porque o futuro que Deus preparou para você é grande demais para ser trocado por um passado que Ele já te libertou.